Está chegando o fim do ano e com ele vem o Advento, que começou essa semana. Então a gente vai começar a falar também aqui no canal deste tempo litúrgico que é o Advento. Como muitos de vocês sabem, eu sou católica, totalmente praticante, totalmente convicta da minha religião e amo falar sobre ela. Então, eu sempre vou buscando oportunidades para falar mais sobre o catolicismo, mas de forma especial nessas oportunidades que a própria igreja, que o próprio calendário litúrgico nos oferece, que são os tempos de Advento e o tempo de Quaresma. Eu comecei, na verdade, a ser mais fiel ao meu canal exatamente na Quaresma desse ano, em que eu me coloquei uma meta de postar um vídeo todos os dias da Quaresma, né? Então, eu comecei no domingo de Ramos e terminei no domingo de Páscoa. Então, na verdade, foram 8 dias seguidos em que eu ia falando um pouco dos mistérios de cada dia daquela Semana Santa, né? Porque, de fato, na Semana Santa existem muitos mistérios, muitas simbologias a cada dia que a gente celebra. A Semana Santa não é só quinta-feira, sexta, sábado e domingo, não, mas começa desde o domingo de Ramos, né? E aí na segunda tem um mistério, na terça, na quarta, então eu fui falando de cada um deles. Tá até numa playlist aqui no canal. E eu pretendo continuar fazendo isso, porque sempre tem muito a adentrar dentro dos mistérios assim de Deus na nossa vida. E hoje eu estava rezando e Deus me deu essa inspiração de fazer algo parecido também nesse tempo de Advento. Eu já queria fazer, mas ainda não sabia como, ainda não tinha tido uma inspiração de uma forma mais concreta de fazê-lo. Então, eu pensei em fazer pelo menos um vídeo semanal em cada semana do Advento, para falar um pouco, não necessariamente do evangelho do domingo, mas de algum ponto que foi me chamando a atenção naquela semana. E aí eu já vou começar aqui falando com vocês essa primeira semana do Advento e esse entendimento que eu tive, assim, né? Diante desses tempos litúrgicos mais importantes que a gente vai vivenciando, que entram muito concretamente nos mistérios da vida de Jesus, né? Na verdade, a vida toda da igreja, quando a gente vive o tempo comum, a gente vive o tempo comum de Jesus pregando o evangelho, aqueles 3 anos que ele ficou vivendo a missão dele, né? Normal, tempo comum, tempo ordinário. E quando a gente vive a Quaresma que nos leva à Páscoa e o Advento que nos leva ao Natal, a gente vive também tempos de retiro espiritual, em que a gente vai se retirar. Tudo bem que a gente não vai poder sair necessariamente da nossa vida, do nosso trabalho, dos nossos estudos, do nosso contexto cotidiano, mas é importante que a gente busque momentos de retiro espiritual para refletir sobre esses momentos. E eu acho que o Advento ainda nos proporciona isso de forma ainda mais intensa pelo fato de ser o fim do ano. Então, mesmo as pessoas que vivem na secularidade, não vivem de acordo com o calendário litúrgico, elas já vivem naturalmente esse tempo de reflexão. E aí, nesse meu tempo de reflexão, eu fui vivendo, já tenho vivenciado, né, esse tempo, e eu me coloquei uma meta de não viver esse tempo de reflexão com nostalgias, assim, né? Porque por mais que sejam boas as nostalgias, por mais que seja bom relembrar o passado, ver todas as graças que Deus já realizou nas nossas vidas, às vezes a nostalgia gera muito aquele sentimento de e se? E se tivesse sido diferente? E se tivesse acontecido de outra forma? E se tivesse sido dessa outra forma? Mas só que uma coisa que eu tenho certeza diante da minha vida é que Deus guiou a minha vida. Desde mais ou menos os meus 18, 19 anos, para ser mais honesta, assim, né? Até hoje ele ainda guia e conduz a minha vida, porque eu o deixo conduzir, né? Eu deixo ele ser o Senhor da minha vida através da oração, através da escuta dele, através da busca constante desse relacionamento com Deus para que ele possa guiar a minha vida. E aí, hoje, exatamente na primeira leitura de hoje, que eu tô rezando com a liturgia do domingo. No dia de hoje eu rezei com a liturgia do domingo, certo? Que é o primeiro domingo do Advento. A primeira leitura foi uma leitura muito importante para mim nesse sentido, de saber que Deus está guiando a minha vida, que Ele continua guiando, que Ele sempre guiou. Ou seja, dentro dessa minha meta, desse meu desejo de não viver de nostalgias a reflexão desse ano, porque entenda, é diferente você refletir sobre as coisas que passaram na sua vida e de você viver nostalgia, sabe? Porque às vezes as nostalgias nos tiram do momento presente e nos fazem viver no passado, viver de passado. Às vezes a gente tem constantemente essas tentações de ou viver do passado, ficar perguntando, e se tivesse sido diferente ou algo assim, ou viver do futuro. Quando isso acontecer na minha vida, eu vou ser feliz. E a gente acaba não conseguindo aproveitar o presente. Então, esse é o meu desejo, não só para a minha vida, mas também para a sua vida, de aproveitar o momento presente no máximo que você puder,
mesmo que você faça suas reflexões de fim de ano, que é normal a gente fazer, vá refletindo sobre o que aconteceu no seu ano, vá vendo como você pode melhorar para o ano que vem, mas que essa reflexão não seja tão nostálgica assim, sabe? Que seja mais uma reflexão de amadurecimento, de percepção de quem você foi e de quem você quer ser, né? O que você quer melhorar em você. Então, na primeira leitura da liturgia do primeiro domingo do Advento, é exatamente em Isaías. E o livro de Isaías, ele é muito profético, assim, né? A gente também reza muito com o livro de Isaías, como eu já falei antes, no tempo de Quaresma, porque existe toda a questão da profecia do servo sofredor, que exatamente acontece em Jesus Cristo. Então a gente vai refletindo também sobre esse mistério. E calhou de também a gente refletir sobre esse mistério do Advento através de Isaías. Eu gosto muito do livro de Isaías, sempre que eu vejo que na liturgia tem Isaías, eu vou direto para a primeira leitura, porque às vezes muitas vezes quando eu tô rezando, eu vou direto pro Evangelho já, sabe? Mas quando eu vejo que é Isaías, eu vou para a primeira leitura, com certeza, é um dos meus livros favoritos da Bíblia, assim. E aí, a leitura de hoje é exatamente em Isaías 2. E o título do capítulo 2 de Isaías é A Paz Perpétua. E aí, quando você nessas duas palavras, você já consegue entender o que é de fato o Advento, o que é de fato o Natal. É a possibilidade de que nós possamos viver essa paz perpétua, né? Essa paz eterna, da gente poder saber que a gente está vivendo no caminho de Deus e que ao viver no caminho de Deus a gente tem a possibilidade da salvação. A gente não tem como garantir nossa salvação, a gente pode fazer o melhor que a gente pode, né? E contar com a graça de Deus, porque também não é só a gente, não é só a força do nosso braço, né? A gente pede, clama e conta com a graça de Deus para que sejamos salvos ao fim da nossa vida. E essa paz perpétua, essa possibilidade de salvação só foi possível por causa de Jesus, né? Por causa do advento, da vinda de Jesus, do nascimento, da encarnação, paixão, cruz, morte e ressurreição de Jesus, né? E a missão dele nesse meio tempo, com certeza, né? Do anúncio do reino de Deus e tudo. Mas essa paz perpétua é exatamente ela que nós celebramos neste tempo de advento. Porque o povo judeu esperava pela vinda do Messias, pela vinda do Salvador. E nós já o temos e podemos comungar dele todos os dias, se a gente quiser. Se a gente quiser ir para a missa diária, por exemplo. Se a gente for vivendo essa dimensão, né? Então, assim, o tempo oportuno já chegou, assim, toda a revelação, tudo já foi revelado, né? O que a gente espera agora é a parousia, que é a segunda volta gloriosa de Jesus, em que ele vai vir nos buscar para nos levar para a eternidade, para nos levar para o céu, assim, né? Deus queira e que estejamos prontos. Mas a gente pode fazer essa reflexão, poderia aprofundar muito mais nessa reflexão da paz perpétua, mas vou ficar por aqui nessa parte. E aí, na leitura, no versículo 3, a gente vai ler assim: Vinde, subamos ao monte de Yahvé, a casa de Deus de Jacó, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos, e assim andemos nas suas veredas. Então, toda vez que eu leio uma coisa assim nesse sentido, é exatamente aquilo que eu falei. Me gera uma paz tão grande de saber que há tanto tempo eu já vivo segundo os caminhos do Senhor e andando nas suas veredas, sabe? Que toda vez gera essa paz, que eu espero que seja perpétua, ou seja, espero ir para o céu, né, para viver essa paz perpétua com Ele, porque eu busquei, eu fui atrás e eu encontrei, com a graça dele, com certeza, não por mérito meu, esse caminho nele através da vivência católica, né, através da Igreja Católica, através de uma experiência com Deus dentro da Igreja Católica, né? Então, assim, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos. A instrução é exatamente a educação, né? É exatamente deixar-se educar, buscar o conhecimento, em vista de conhecer a Deus e os caminhos de Deus. Porque quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente conhece o que Deus quer de nós, né? O que Deus quer para nós. Eu sei que muitas pessoas às vezes ficam falando, né? Eu não sei qual é a minha vocação, eu quero ir atrás da minha vocação, eu quero encontrar a minha vocação. E muitas influências assim, de Instagram eu já vi responderem que a sua vocação é o que você está fazendo hoje, é onde você está hoje, é o que você precisa viver no seu dia a dia e ser fiel a isso. Com certeza, a nossa vocação começa pelo nosso dia a dia. Se você não é casado, se você é solteira, se você mora com seus pais, a sua vocação começa ajudando seus pais em casa, fazendo realidades domésticas, trabalhos domésticos para ajudá-los.
fazendo o que está ao seu alcance e ao seu redor, com seus familiares, com seus amigos, com todas as pessoas que estão ao seu redor. Mas nesse caminho em que você vai fazendo o que você já é chamado a viver no hoje, no seu dia a dia, no presente, se você vai tendo um encontro cada vez mais profundo com Deus, você também vai descobrindo os próximos passos, né? Porque Deus, ele nunca vai nos dar o que ele vai querer de nós daqui a 10 anos. Ele sempre vai nos dar o próximo passo, a próxima coisa que a gente precisa fazer e a gente precisa fazer e confiar, entendeu? Então, assim, ele vai me instruindo todos os dias a respeito dos caminhos dele para a minha vida, entendeu? Não só dos caminhos dele na vivência dos mandamentos, na vivência do que a igreja, da tradição, do magistério da igreja. Isso é um caminho muito claro, né? Assim, qualquer pessoa que saiba ler, que possa ouvir outra pessoa pregando, vai saber que isso é um caminho de Deus. Tudo que a igreja fala já é um caminho de Deus. Mas fora o que a igreja fala, de forma mais profunda, para a minha vida, de forma muito mais específica, né? Qual é o caminho de Deus para a minha vida? Aí isso a gente só consegue com a oração, né? Com essa busca por conhecê-lo, através da oração, através da leitura da palavra, através do conhecimento do magistério da igreja mesmo, né? Das encíclicas, etc, etc. Do que os papas falam a cada tempo, porque a voz do papa é a voz de Deus naquele tempo histórico, assim, né? E assim andemos nas suas veredas. Então, assim, por mais que muitas vezes eu sou humana, assim, né? Então eu fico sempre pensando, meu Deus, será que era isso mesmo? Será que era para ter sido dessa forma? Será que era para eu ter feito isso e não aquilo? Claro que não é porque eu vivo nos caminhos de Deus que eu não peco, que eu não erro, que eu não... Com certeza não. Mas eu tô dizendo assim, a visão macro da minha vida, as decisões mais importantes da minha vida foram tomadas baseadas nos caminhos de Deus para mim. Então, assim, isso me dá uma paz e uma tranquilidade de saber que nada do que eu fiz, dessas coisas grandes, que às vezes são as que mais nos causam medo de decidir, nada do que eu fiz foi... me gera angústia, porque foi baseado em Deus. E tudo que vem de Deus nos traz paz. E que se a gente continuar a viver uma continuidade dessa paz terrena, digamos, né, que já preconiza a paz que a gente vai viver no céu, porque assim, o que é viver no céu? O que é ir para o céu? É ficar 24 horas por dia, que não existe mais horas, né? Não existe mais tempo no céu. O céu é atemporal, mas assim, a gente ficar a eternidade junto de Deus. E quanto mais a gente faz aquilo que a gente vai ouvindo de Deus e que Ele quer para as nossas vidas, mais perto de Deus a gente fica. Isso é normal, isso é natural. Não que Ele vai deixar de nos amar caso a gente não faça isso, mas Ele vai sempre nos amar. Mas quando a gente escolhe não fazer, é a gente que está se afastando dele, entendeu? Então, assim, isso me gera uma grande paz ao meu coração e eu espero que essa paz seja perpetuada, né? Até o fim da minha vida e após a minha vida. Então, o que eu tinha também planejado para falar nesse vídeo é sobre exatamente esse tempo do advento, né? De como a gente pode fazer para viver bem esse tempo do advento. E a primeira coisa que eu quero dizer é, se você ainda não participa da missa a cada domingo, vá pelo menos para a missa nos domingos, nesse tempo de advento. Eu sei que quando esse vídeo for ao ar, já vai ter passado o primeiro domingo do advento. Mas tudo bem, não se preocupe, é de agora em diante. Se depois de assistir esse vídeo você for para as próximas missas do advento e também a missa de Natal, já vai ser de bom tamanho e você vai se aproximar cada vez mais de Deus. E quem sabe também ouvir a voz dele, a te dizer através da liturgia, através das leituras, através do que o padre falar na missa. Talvez uma resposta que você esteja buscando para esse fim de ano seja respondida numa missa que você participar, né? A segunda coisa seria buscar viver a caridade, que eu acho que isso é muito próprio do tempo do advento. Até as pessoas que não vivem em Deus, que não vão para a igreja, buscam viver a caridade nesse tempo, porque é algo muito próprio. Assim como a caridade, assim como a gratidão, né? Duas faces da mesma moeda, porque somos gratos a Deus pelo que temos, nós somos movidos para viver essa caridade. Então, assim, Deus nos dá muito, Deus nos dá tudo. Então, como é que a gente não vai retribuir? Não só a Ele, através da presença na Santa Eucaristia, porque, na verdade, Ele que faz muito mais por nós na Eucaristia do que nós por Ele, simplesmente indo para a Eucaristia. Isso é muito óbvio para mim, mas, enfim. Ele gosta que estejamos junto dEle. E também na caridade, que é esse amor para com os outros, né? E que isso resume os mandamentos de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então,
estando em comunhão com Ele, indo para a igreja, indo para a Santa Missa, participando da Santa Missa e vivendo a caridade para com o outro, assim. A caridade não só financeira, mas também financeira, porque quando toca no bolso é que a gente sabe que dói, né? Então, é muito importante, ao menos neste momento, buscar viver alguma realidade de caridade financeira também, né? A caridade com os outros na dimensão da generosidade, da benevolência, a gente tem que viver sempre. Assim como a caridade financeira, mas é bom que nesse tempo nós somos mais inspirados a isso também por causa da gratidão. Não sei se vocês sabem, mas semana passada foi celebrado o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, né? Que é sempre na última quinta-feira de novembro. E eu acho muito interessante isso, porque por mais que o Dia de Ação de Graças é um feriado patriótico, né, americano, tem a ver muito mais com a realidade da pátria dos Estados Unidos, de quando os primeiros ingleses chegaram e se uniram aos indígenas, aos nativos americanos e comeram juntos, né, para celebrar a primeira vez que eles tiveram a colheita, porque os índios ensinaram os ingleses que chegavam nos Estados Unidos a plantar, né? E aí, assim que eles tiveram a primeira colheita, que sempre normalmente acontece no tempo do outono, né? Eles foram comer juntos para celebrar que eles tinham aprendido a como sobreviver nessa nova terra, né? Que era os Estados Unidos. Então, assim, é um feriado que não é religioso, mas que ao mesmo tempo já traz essa dimensão da gratidão. Eles agradecem pela comida que eles têm a comer, eles agradecem pelos familiares, pelos amigos, as pessoas que estão ao seu redor. E eles agradecem a quem por todas essas coisas? Porque quem é que dá todas essas coisas? É Deus, né? Então, assim, já começa com essa experiência de gratidão a Deus por algo, por uma realidade material, digamos, né, pela colheita. Foi principalmente por agradecer pela colheita, o primeiro dia de ação de graças. Hoje eles já amplificam para agradecer pelos amigos, pela família, pelas pessoas e pelas coisas que eles têm. Então, digamos que é algo material de gratidão, enquanto que no Natal a gente vive uma gratidão por algo transcendental, né? Porque é pela nossa salvação. A maior gratidão que nós podemos ter para com Deus é essa, e foi exatamente a coisa mais importante que Ele fez para a nossa vida, porque tudo que é material vai passar. Por mais que devemos ser gratos pelo que nós temos também financeiramente e materialmente, mas ainda mais devemos ser gratos pela possibilidade da salvação que Deus nos dá ao fazer nascer o seu Filho, né? Pela encarnação de Jesus, não só pela encarnação, que é o que celebramos agora no Natal, mas também pela paixão, morte e ressurreição, né? Mas é isso, com isso eu finalizo esse vídeo, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Semana que vem vai ter mais um vídeo sobre esse tempo de advento, para falar também de algumas outras realidades, algumas propriedades, outras simbologias do advento. Quem sabe eu não falo também sobre os símbolos próprios do Natal, né? Eu acho muito importante, eu gosto muito de símbolos, de simbologia, né? Por exemplo, a história de onde veio o presépio, várias outras coisas que talvez nem todo mundo conheça. Então eu gosto muito de falar assim, sobre isso. O Natal é um tempo que tem se construindo da minha vida de forma cada vez mais profunda. E aí eu fico querendo sempre me aprofundar e viver cada vez mais em união, em comunidade, em unidade com Deus esse tempo, né? E tirar o máximo proveito possível dentro da minha vida espiritual, principalmente. Então é isso e até o próximo vídeo. Tenha um bom e santo advento.